João-Ribe Palharim, ele sempre diz essa frase quando ele faz a oração para ministrar a palavra do Senhor. E que a palavra do Senhor vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. É uma frase simples, né? Bonitinha, mas tem um significado muito importante. Porque a palavra do Senhor, quando ela é enviada, ela tem o seu propósito. Ela penetra no íntimo mais profundo de cada ser humano. Como diz a palavra do Senhor, ela tem o poder de discernir todas as coisas. Ela vai até a junta de ossos e medulas. Glórias a Deus. Essa é a palavra do Senhor. E também outra coisa que é muito repetido em qualquer igreja, em qualquer lugar, é que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Nós podemos pegar um capítulo da Bíblia, um versículo, e ler hoje. O Senhor, através do Espírito Santo, vai nos dar um entendimento. Amanhã pela manhã, nós podemos ler o mesmo versículo, a mesma passagem, e o Espírito Santo do Senhor vai ministrar algo novo para a nossa vida. E assim é a palavra do Senhor, porque ela é a palavra viva, eficaz. Glórias a Deus. Gostaria de convidar os amados irmãos para abrir as vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Glórias a Deus. Uma passagem muito conhecida, e nós vamos meditar um pouco nesta passagem nesta noite. Como eu sempre digo, né? Eu tento não repetir, mas é difícil. Toda vez que a gente sobe aqui para ministrar a palavra do Senhor, dá uma tremedeira nas pernas, porque não é a minha palavra, não é a minha opinião, é a palavra do Pai. Glórias a Deus. E a gente tem esse temor, porque é uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos ser levianos em transmitir a palavra do Senhor. Nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor em tudo que nós vamos falar aqui em cima. Glórias a Deus. Os irmãos encontraram? 2 Reis, capítulo 5. Glórias a Deus. Nós vamos ler até o verso 14. Eu vou fazer a leitura total e os irmãos acompanhem na sua Bíblia, acompanhem aqui pelo Data Show, projetor multimídia, e assim a gente ganha com o tempo a leitura, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra?
Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que buscas ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Glórias a Deus. Porém Naamã muito se indignou, e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Somente até aqui por hora. A igreja, por gentileza, pode se assentar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Essa passagem é muito conhecida, né, irmãos? Glórias a Deus. E isso nos faz refletir. Lendo a história de Naamã, nos faz refletir. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Nós vemos aqui uma situação em que já foi ministrado aqui nesta casa, que eu me recordo por mim mesmo, de uma menina que era nova, como está relatado na Bíblia, era uma menina, não era uma mulher madura, não era uma mulher com a idade mais avançada, não tinha tanta experiência de vida, era tão somente uma menina. Glórias a Deus. E aqui eu quero chamar a igreja para se lembrar do que a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e até quando crescer, não se desviará dele. Glórias a Deus. Aqui essa palavra eu direciono para os pais e mães aqui presentes, para mim também, porque o Senhor, eu quero frisar para os irmãos que a palavra do Senhor diz: ensina o teu filho no caminho. Preste bem atenção nisso. É no caminho. Glórias a Deus. Não é para você apontar o caminho. É para você pegar a mão do seu filho e falar para o seu filho: vem comigo, filho, que eu vou te mostrar no caminho. Eu vou te ensinar no caminho. Você junto comigo. Glórias a Deus. E nós aqui frisamos muito isso nos estudos, escola bíblica dominical, culto da palavra, porque nós precisamos ter uma vida com Deus, nós precisamos conhecer o Deus a que servimos. E além disso, precisamos fazer com que os nossos filhos conheçam o nosso Deus. Glórias a Deus. Já foi dito aqui como testemunho, né, de ocasião de jovem, que quando alcançou a vida adulta, falou: agora eu já tenho 18 anos, eu não piso mais na igreja. Até ontem eu ia porque meu pai me obrigava, agora eu não vou mais. Como nós estamos ensinando nossos filhos? Mas voltando aqui para a mensagem, esta menina com certeza foi muito bem instruída por seus pais. Porque mesmo ela tendo sido sequestrada da sua terra, mesmo tendo sido tirada do seio do seu lar, ela não se esqueceu do Deus a que servia. Glórias a Deus. Mesmo estando em situação de escravidão, como serva da mulher de Naamã, ela não se furtou a oportunidade de evangelizar e falar do Deus vivo. Glórias a Deus. Assim que ela soube que o seu senhor estava doente, ela notificou para sua senhora. Ah, se ela conhecesse o Deus de Israel. Ah, se ela conhecesse o homem de Deus, que é representante de Deus na terra. Ah, se ela ouvisse a palavra da verdade, se ele
estivesse na presença do profeta, certamente não há sombra de dúvida que ele seria restaurado da sua doença. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Testemunho forte dessa menina para as nossas vidas. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Mas, avançando na leitura da palavra do Senhor, nós vemos que a palavra foi tão poderosa no coração da mulher de Naamã, que ela declarou essa palavra para o seu esposo. E essa palavra foi tão forte também no coração de seu esposo, que ele declarou essa palavra para o rei da Síria. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E aqui eu quero chamar a atenção para um pensamento. Quantas pessoas conversam com autoridades ou parentes de autoridades e aquilo que você diz chega até o ouvido daquela autoridade? Ainda mais uma criança, uma jovem. Glórias a Deus. Aqui eu vejo o trabalhar do Deus Altíssimo. Aqui eu vejo a mão de Deus trabalhando nessa situação. Porque se uma menina conversar com uma pessoa que trabalha no gabinete do presidente, dependendo do que for dito, lá no gabinete nada se saberá, sequer que essa menina existe. Mas aqui nesta situação, a palavra foi direcionada como uma palavra de bênção, de promessa. Uma palavra que mostrava para essas pessoas, esses círios, que em Israel, o Deus é um Deus vivo. Glórias a Deus. Não é como os deuses das outras nações, que somente se conhecem por imagens de escultura, imagens de artistas desenhando em algum papiro, algum tipo de quadro. Não. Em Israel, o Deus é vivo. E Ele se importa com cada um. E a palavra é, mesmo você não sendo de Israel, se você conhecesse o meu Deus, você seria curado. Glórias a Deus. Que mensagem nós estamos passando para as pessoas que nos cercam? Como nós estamos ensinando os nossos meninos, as nossas meninas? Que conversas que eles têm quando não estão na nossa presença? Eles estão proferindo a palavra do Senhor? Ou quando eles estão fora da igreja, eles se esquecem do seu comportamento como cristão e se adaptam ao meio? Glórias a Deus. Que nós possamos e que o Senhor nos capacite a ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar, para que quando estiverem longe da nossa presença, o seu comportamento seja notado. Aquele ali é filho de crente, ele é crente também, ele é servo do Deus Altíssimo. O seu andar é diferente, o seu falar é diferente, ele não se mistura com coisas erradas. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Que os nossos filhos possam se comportar como essa menina, que mesmo na adversidade, mesmo na situação desfavorável de sua vida, muitas vezes sem a certeza de que voltaria para o seu lar ou não, se veria seus pais novamente ou não, mas uma certeza ela tinha: eu sirvo a um Deus vivo. Estando livre ou cativo, eu continuarei glorificando o nome do Senhor. Continuarei testificando que em Israel há um Deus vivo e que restaura as doenças, as pessoas de sua doença, que cura, que liberta, que transforma, que faz maravilhas. Aleluia. A mulher de Naamã ouviu aquela palavra, deu crédito, mesmo ela sendo uma menina escrava, ela confiou na palavra. A palavra fez transformação no seu coração, que fez com que ela desse valor à palavra de uma menina escrava.
O seu esposo ouviu a palavra, deu crédito, levou até o rei. E o rei deu crédito, que deu dinheiro e deu carta para enviar ao rei de Israel, pedindo a cura do seu general Naamã. Homem valoroso, como diz a palavra do Senhor. E Naamã pegou a carta do seu rei, pegou os presentes, ouro, prata, vestes, e viajou para Israel. E como a palavra do Senhor nos relata, Naamã dizia consigo: você é muito bem recebido lá. Se apresentou para o rei falou: não, comigo, meu Deus, o rei da Síria deve estar tentando criar ocasião para vir guerrear contra Israel e nos destruir. O rei se desesperou, porque o exército sírio era muito grande, muito poderoso, e ele pensou consigo que aquilo não passava de uma artimanha para guerrear contra Israel e destruir o reino. Mas a notícia de que o rei rasgara suas vestes, de que o rei tinha se desesperado com aquela informação de que o general do exército sírio estava vindo para ter uma audiência com ele, chegou até o profeta, o homem de Deus. Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O profeta Eliseu disse, ele mandou um mensageiro para se encontrar com Naamã, porque depois que Naamã saiu da presença do rei, e depois que Eliseu disse para o rei: manda ele vir aqui falar comigo, porque há profeta na terra de Israel. Glórias a Deus. Você precisa ter a certeza de que nós servimos um Deus vivo, e que Ele levanta homens e mulheres de Deus para fazer a sua vontade na terra. E Naamã se deslocou até a presença do profeta Eliseu. E antes de chegar, Eliseu já tinha mandado um mensageiro para falar com ele. E mandou que ele mergulhasse no Rio Jordão 7 vezes. Naamã nem chegou a conhecer o rosto do profeta Eliseu. Aleluia. E Naamã se indignou. Eu pensei que ele ia sair, que ele ia me receber muito bem, que ele iria invocar o Deus dele, que ele passaria a mão nas minhas feridas de lepra e que a doença ia sumir, como num passe de mágica, né? Glórias a Deus. Muitas vezes nós estamos ansiosos por aquilo que o Senhor nos promete, nós estamos ansiosos pela bênção que queremos alcançar, e muitas vezes nós fantasiamos, imaginamos uma coisa que seria lindo, né? Virar um profeta usado por Deus, falando em línguas, vai me pegar pela mão direita e vai dizer aquelas palavras que eu quero ouvir. A tua bênção está chegando, vai ser daqui tantos dias, te prepara porque vai ser muito grande. A gente quer aquela situação muito bonita. A gente tem essa visão, e é plausível que queiramos isso, mas nós precisamos também saber confiar em Deus, porque Deus, Ele não faz nada sem um propósito. Deus sempre nos dá lições, seja na bênção ou seja na dificuldade. Tudo que acontece é pela permissão de Deus para nos ensinar algo. Glórias a Deus. Muitas vezes nós passamos situação de vergonha, situação de dificuldade. O Senhor está nos ensinando a ser mais manso, a ser mais temperado, a ser longânimo. O Senhor está nos ensinando a manifestar os frutos do Espírito na nossa vida. Está nos ensinando a amar o próximo. Está nos ensinando a fazer
da maneira certa. Glórias a Deus. Que diminuamos nós e que Ele cresça, em nome de Jesus. E Naamã se indignou com aquela situação, ainda mais porque para que ele fosse restaurado, não aconteceria como ele planejou em sua imaginação, mas ele teria que mergulhar 7 vezes num rio que era considerado um rio sujo. E Naamã, se os irmãos lerem a palavra do Senhor, no versículo 12, Naamã dizia: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Glórias a Deus. Ele desistiu da sua bênção, porque se indignou com a sujeira do rio. Glórias a Deus. Quantas vezes nós nos colocamos em situação de perder a bênção do Senhor, por não deixar o orgulho sair de dentro do coração, por achar que estamos em outro nível, sendo que a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ter humildade, nós temos que ser sempre tranquilos, humildes, assim como Cristo era. O Senhor disse: sede mansos e humilde de coração, né? O Senhor podia ter falado: seja manso e humilde. Seja mais humilde, manso e humilde de coração. Ele especificou isso, porque tem muitas pessoas que são humildes de aparência, né? Glória a Deus. Mas o Senhor é aquele que conhece a intenção do coração. Antes que se torne ações, aquilo que você pensou e desceu para o coração, o Senhor já conhece. Glórias a Deus, o Senhor conhece. E graças a Deus que Naamã tinha servos que o aconselharam bem. E os seus servos falaram para Naamã: Senhor, se o homem de Deus te pedisse algo extraordinário, o Senhor, como homem valente, como homem valoroso que o é, o Senhor não o faria? E ele parou para pensar: é verdade. Se ele me pedisse para guerrear e matar X quantidade de pessoas de um exército inimigo, eu faria, mesmo correndo o risco de vida, correndo o risco de morrer. E ele te pediu algo tão simples: 7 mergulhos em um rio que o Senhor acha que é imundo. É tão simples. E aqui eu extraio uma lição da palavra do Senhor. Para alcançarmos a bênção do Senhor, nós não precisamos fazer coisas extraordinárias. Nós não precisamos fazer como certas culturas que pegam um flagelo e dilaceram suas costas, sua carne, para dizer que estão se sacrificando pelo seu Deus. Nós precisamos de coisas simples. E com essas coisas simples o Senhor trabalha no nosso coração. Glórias a Deus. Eu vou pedir ajuda para colocar versículos aqui no Data Show. Por gentileza, coloca Salmos 18:44. Glórias a Deus. E Naamã, ouvindo seus servos, ele aceitou aquela palavra e voltou para mergulhar no rio. Salmo 18:44. E ouvindo a minha voz, me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. O primeiro mergulho de Naamã era o mergulho que o Senhor trabalhava no coração dele, a sua submissão. Ele era um homem valoroso, homem de guerra, cheio de títulos, homem que entrava na presença do seu rei e saía com frequência. Não era
no meio da sua sociedade considerado uma pessoa qualquer. Ele era um homem importante. E ele teve que se submeter a uma tarefa que ele considerava humilhante pela sua posição. Esta é a lição que nós precisamos tirar do primeiro mergulho de Naamã. Submissão. Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Nós não precisamos fazer coisas extraordinárias para alcançar a posição que o Senhor nos quer. Como é muito dito aqui pelo pastor Sansão, presbítero Rafael, nós também falamos, o favor do Senhor reside na obediência. O crente que não é obediente, se prepare, irmãos. Se prepare, porque, como diz a palavra do Senhor, muitas coisas vão acontecer para que você se achegue até o centro da vontade de Deus, para que você alcance a estatura de varão perfeito. O Senhor trabalha conosco. E a gente tem aprendido que, geralmente, aquilo que a gente mais tem medo, aquilo que nós mais tememos, Senhor, isso não, é justamente aí que acontece. O Senhor trabalha aonde nós mais temos medo, a nossa fraqueza. Glória a Deus. Coloca para mim, por gentileza, 2 Reis 5, os versículos 11 e 12. Glórias a Deus. Nós fizemos uma breve leitura aqui, versículos 11 e 12. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. O 12. Não são porventura Abã e Farpar, rios de Damasco, melhores do que os das águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. O segundo mergulho de Naamã estava trabalhando no coração dele, glórias a Deus, o seu orgulho. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Senhor precisava quebrar o orgulho do coração de Naamã. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Onde há um coração orgulhoso de si mesmo, o Senhor não trabalha. O Senhor não faz a vontade dele. Primeiro ele precisa quebrar o orgulho. Esse orgulho precisa ser quebrado. Porque aí, daí para frente, quando não há mais orgulho, quando o crente é submisso, quando o crente não é mais orgulhoso, aí abre o caminho para trabalhar outras questões. Glórias a Deus. E o crente vai sendo trabalhado pelo Senhor. Vamos ler também, glória a Deus, Tiago capítulo 5, versículo 11. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Quando nós já aprendemos a ser submissos, quebramos o nosso orgulho, nós vamos aprender a terceira fase, que é o terceiro mergulho de Naamã. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glórias a Deus. O terceiro mergulho de Naamã estava trabalhando no seu coração a paciência. Porque Naamã com certeza deu o primeiro mergulho, ele se engoliu e se submeteu. Eu imagino ele fazendo aquela cara de nojo com aquela água que ele não gostava, que ele considerava imundo. Saiu e deu outro mergulho. Aí o orgulho dele já foi quebrantado no segundo mergulho. E eu imagino que ele levantava da água e já olhava para suas feridas. Será que eu já fui curado no segundo mergulho? Eu não preciso dar os demais. Eu não preciso chegar até o sétimo mergulho. Aleluia. Mas nada acontecia. E aí então eu imagino que ele ficava afoito. Meu Deus, mas não, poderia começar a dar uma clareada. Poderia cair umas cascas, né? Mas nada. Estava tudo exatamente como era antes do primeiro mergulho.
a sua paciência está sendo trabalhada pelo Senhor. E ele sai da água no terceiro mergulho, olha para suas manchas, nada aconteceu. Eu vou ter que dar um quarto mergulho. Eu não vou ter que ficar só no terceiro, não. Eu vou ter que dar o quarto mergulho. Coloca para mim Salmo 138, verso 6. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O quarto mergulho é maravilhoso. Nós precisamos muito trabalhar isso no nosso coração. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Coloca também, por gentileza, Tiago 4, versículo 6. O quarto mergulho de Naamã, o Senhor trabalha no coração dele a sua humildade. Já ensinou ele a se submeter à palavra do Senhor. Já ensinou ele a quebrar o seu orgulho. Já ensinou que ele precisa ser paciente, porque as coisas não são no nosso tempo. O meu tempo não é igual ao tempo do Senhor. Por mim, eu quero para ontem. Senhor, se for possível, anteontem, me ajuda. Eu quero rápido. Eu quero muito rápido. Mas o Senhor diz, não é da sua vontade, não é do seu jeito. Seja paciente e seja humilde. Glória a Deus. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O Senhor está trabalhando a humildade no coração de Naamã. E a partir do momento que o Senhor trabalha a humildade no seu coração, ele fala: Senhor, Deus de Israel, então vai ser assim, não é no quarto mergulho? Tudo bem, eu reconheço que eu queria muito rápido, eu reconheço que eu estava um pouco orgulhoso, mas eu cheguei no quinto mergulho e eu vou dar o quinto mergulho. Por gentileza, coloque Daniel, capítulo 12, versículo 13. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Ele já não estava mais pensando se aquela água era suja. Ele nem lembrava mais dos rios Abã, o rio Farpar de Damasco, nem pensava mais nisso. Ele não estava mais pensando que ele era o general do exército sírio. Não. Eu já cheguei até aqui, no quarto mergulho, então eu vou no quinto. Glórias a Deus. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quantas vezes nós pensamos em olhar atrás? Quantas vezes nós pensamos em desistir? Eu não vou mais para a igreja. Eu já estou há tanto tempo e o que eu desejo, o que o Senhor me prometeu ainda não aconteceu. Esse negócio não está dando muito certo não, eu vou desistir. Mas espera aí, não está dando certo porque Deus não existe? Não está dando certo porque Deus não tem poder? Por que será que não está dando certo? Glórias a Deus. Seja paciente. Tu, porém, vai até o fim. Glórias a Deus. Você está escutando o que o Senhor está dizendo para a minha vida e para a sua nesta noite? Tu, porém, vai até o fim. O Senhor não está dizendo, para quem joga futebol, né? Vai até os 44 minutos e meio e descansa. Não. Tu, porém, vai até o fim. Mas, Senhor, já deu 45 minutos. Estamos nos acréscimos. Vai até o fim. Senhor, já está dando cãibra. Eu estou sentindo dores dessa caminhada. Está difícil. Tu, porém, vai até o fim. Glória a Deus. Senhor, mas aquele irmão falou uma palavra que eu não gostei, me machucou. Isso doeu demais. O Senhor diz: tu, porém, vai até o fim.
Glória a Deus. Não importa a circunstância, a menina estava escrava. Foi tirada do seu lar, foi tirada da sua família, dos seus amigos. Não podia mais ir ao templo para ouvir a voz do Senhor através da ministração da palavra. Mas ela não desistiu. Tu, porém, vai até o fim. E no quinto mergulho, o Senhor trabalha no coração de Naamã a perseverança. Tu, porém, vai até o fim. Nem sempre serão flores. Nem sempre será fácil. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, haverá dificuldade. Haverá algo que nós não planejamos, que nós não esperávamos. Na maioria dos casos vai ser difícil. Porque o Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em uma outra data em que eu estive ministrando, eu me recordo agora, eu até brinquei, né? Nós estamos lutando contra uma pessoa derrotada. Nós não estamos disputando o segundo lugar. Nós já ganhamos o segundo lugar. O primeiro lugar é do Senhor. O segundo lugar já é nosso. Ele já foi derrotado. E o Senhor já falou para nós: eu venci o mundo. Glórias a Deus. Tu, porém, vai até o fim. Glórias a Deus. Estou insistindo nisso, porque eu tenho certeza que alguém aqui nesta noite precisa ouvir essa palavra. Você veio aqui dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Aí muitas vezes alguém pode dizer: ah, mas isso daí é falácia de pregador. Mas eu não sou pregador. Mas o Senhor me faz ter essa certeza no meu coração, que você pensou em desistir. Você pensou em jogar a toalha. Você pensou em parar. E o Senhor está falando: tu, porém, vai até o fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele que permanecer até o fim, diz a palavra do Senhor, alcançará a salvação. A salvação, a misericórdia do Senhor está reservado para aqueles que vão até o fim. Se você vier até 99% do caminho, não é o suficiente. É até o fim. Glórias a Deus. Vou avançar porque a hora está me impulsionando. Glórias a Deus. E Naamã deu o quinto mergulho, e o Senhor trabalhou com ele a sua paciência. Ele entendeu que ele precisava até o fim. Quando chega no quinto mergulho, ele já está paciente. Ah, só faltam mais 2. Glória a Deus. Eu não está mais pensando na sujeira do Rio Jordão. Não está mais lembrando dos seus rios de Damasco que ele considera mais limpos. Ele não está mais tão afoito. Ele não está nem lembrando que o profeta não foi até ele. Ele já está aprendendo a ser paciente. Ele já está aprendendo a ser perseverante. Glórias a Deus. Ele não tem mais orgulho no seu coração. Ele aprendeu a se submeter à vontade do Senhor. E agora ele vai. É só esse e mais um. Eu vou dar o 6º mergulho. Glórias a Deus. Mas por que eu vou mergulhar tantas vezes nessa água suja? No 3º mergulho, ele aprendeu a ser mais paciente. No 4º mergulho, ele aprendeu a importância da humildade. Glórias a Deus. No 5º mergulho, perseverança. Vai até o fim. E no 6º mergulho, a importância da obediência. Glória
Você pode ser submisso na frente da pessoa, mas se você for obediente, você vai cumprir com o seu papel mesmo que não esteja na presença daquela pessoa. Quantas pessoas são crentes maravilhosos dentro da igreja?